Shalom a todos, Boker Tov, Tsaraim Tovim, Eriv Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Nós estamos aonde? Aqui a playlist da Ética do Sinai, o livraço do senhor Irving Bunim, né? Que são os ensinamentos dos sábios do Talmud. Esse trabalho aqui do senhor Irving Bunim, para quem está chegando agora, é o seguinte: ele coloca a Mishnah dos grandes sábios do Talmud e comenta. Esses comentários, esse livro, não existem discussões, controvérsias, nada, simplesmente a Mishnah e os comentários dele. Nós pegamos, entendemos o que a Mishnah quis dizer, os comentários, as interpretações do senhor Irving Bunim e tentamos, e geralmente estamos conseguindo trazer para os nossos dias de hoje, para a nossa vida prática, a Ética do Sinai. O Pirkei Avot é um tratado dentro do Talmud, aos livros lá do Talmud, tá? Então, a Ética do Sinai é o nome do livro e Pirkei Avot é o tratado propriamente dito que está no Talmud, das grandes máximas, dos grandes sábios do Talmud, das Mishnayot. Então, nós vamos hoje entrar na Mishnah 10, aliás, nós não vamos só entrar, nós vamos fazer num vídeo só, a Mishnah 10 do capítulo 3, porque nós já estamos no capítulo 3. Então, se você ficou aí meio voando, meio está perdido, volta lá atrás e começa desde do 1, né, do primeiro vídeo sobre a Ética do Sinai. Sem mais delongas, não é mesmo? Vamos lá. A Mishnah é curta, mas ela é bem importante e nós vamos ver que nós vamos utilizar outra Mishnah para falar sobre essa Mishnah. Então é importante que assim que você acompanhe o vídeo, você realmente, depois que terminar e tudo mais, você volte lá atrás e assista o vídeo que eu vou indicar aqui, porque é bem importante que nós façamos isso. O Rabi Dostai Bar Yanai, em nome do Rabi Meir, diz. Aqui então eu estou começando a ler a Mishnah e nós vamos entender que isso existia muito, tá? Existe muito dentro do Talmud. Por exemplo, ó, o Rabi Dostai Bar Yanai, em nome do Rabi Meir. Então, às vezes era em nome do Rabino tal, às vezes você vai encontrar lá no Talmud, assim, disse o Rabino tal, mas não se tem certeza se foi esse ou se foi aquele. Existem essas coisas, porque nós estamos tratando aqui da lei oral. E se já é difícil nos dias de hoje nós colocarmos tudo no papel, que nós estamos conversando, que nós queremos, enfim, quando uma pessoa quer escrever um livro, por exemplo. Imagina os ensinamentos da Torá, as Mishnayot, o problema que acontecia, né, da proibição do estudo da Torá, das academias, enfim, até ser formulado, ser concretizado o Talmud, eram discussões orais, né? Eram orais em cima da letra da escritura. Então, às vezes não sabia a quem disse e quem não disse. Por isso começaram a encontrar aquela necessidade maior de realmente compilar, de realmente colocar no papel. Então, nós vamos escutar isso muitas vezes, tá? O Rabi Dostai Bar Yanai, em nome do Rabi Meir, diz: quem esquece até mesmo uma única coisa do que estudou na Torá é considerado pelas escrituras como alguém que comprometeu a sua alma. Pois foi dito: cuida-te e guarda diligentemente teu espírito para que não esqueças as coisas que viram teus olhos. Poderíamos supor que isto é verdade mesmo que o estudo esteja acima da sua capacidade. Mas neste caso não é assim. Tanto que as escrituras acrescentam: para que não se apartem de teu coração por toda a tua vida. Assim, só compromete a sua alma quem, deliberadamente, por falta de concentração ou revisões, as remove de seu coração. Só de ler a Mishnah, nós podemos tirar várias interpretações, ensinamentos mesmo diretos do que ele quis dizer aqui. Nós sabemos que o estudo, tanto dos judeus quanto das comunidades Bnei Noach, é um estudo ininterrupto. Nós estudamos os 5 livros de Moshe Rabbeinu, né? Entregues para Moshe Rabbeinu, a escritura de Hashem.
nós estudamos todo o chamado Pentateuco, né, os 5 livros, a Torá de Hashem, inteira, e quando do término nós recomeçamos. Esse é um estudo muito básico, fora os outros que nós precisamos sim estudar, porque aqui nós estamos num canal de estudo, num canal direcionado não só, ele é judaico, então eu quero vou ler a Torá, eu leio a Bíblia, está tudo bem. Não, nós estamos estudando para servir a Deus. Então nós vamos estudar o Talmud, nós vamos indo devagarinho, você aí na sua vida, não sei como é que e podemos chegar até níveis bem mais elevados. Então, o básico do básico, o obrigatório é a Torá, né? É a Torá, nosso manual de vida. Então, nós temos um estudo ininterrupto. Quando nós começamos o outro ano, a gente esquece um monte de coisa. Então, a gente vai novamente revendo, isso nunca para. Nós estamos sempre trabalhando em cima desta memória, deste aprender. Vou tomar uma água aqui, nós já vamos entender. Mas veja que a Mishnah já está falando isso, não pode esquecer. Não é exatamente o que ele quis dizer aqui em conformidade com os comentários, mas nós vamos trazer tudo que pudermos para os dias de hoje, para o nosso estudo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol yad bidvaro. Hoje eu estou com a garrafite aqui, não estou com o meu copinho. Vamos para os comentários agora. Esta Mishnah manifesta que esquecer uma só coisa do seu estudo é pecaminoso. Não obstante, apresenta como prova um versículo que fala das coisas. Aqui ele usa aspas e um ponto de exclamação. Esta aparente dificuldade é, precisamente, a chave para o entendimento desta Mishnah. A Torá é um todo sistemático e interrelacionado. Se faltar uma palavra ou ponto que seja, então todo o sistema fica desfocado e desequilibrado. O resultado é uma distorção que afeta muito mais do que a palavra ou o ponto omitidos. Se você esquecer uma coisa do seu estudo, perde, na verdade, a visão de muitas coisas. Esta verdade se reflete no regulamento de que, se faltar uma só letra num rolo da Torá, este se torna inadequado para a leitura durante as orações na sinagoga. Aqui ele já dá um exemplo físico, não é? Então, quando falta uma letra lá no pergaminho, né, no rolo da Torá, ela não presta, ela não está apta para ser lida para as orações na sinagoga. Nós sabemos que o rolo da Torá não é escrito por qualquer um, é alguém especializado, né, que vai escrever em hebraico como deve ser, né, sem interrupções, sem vírgulas, não tem vírgulas, não tem espaços como nós no português. Se houver uma perda de uma letra, ela está danificada, né? Então, essa é uma parte física que ele faz aqui a comparação. Mas o que mais nos interessa é aqui, ó. Se você esquecer uma coisa do seu estudo, perde, na verdade, a visão de muitas coisas. Nós temos um problema aqui, que é a muralha da tradução, né? Uma muralha pra gente. Tem que atravessar a tradução, todas as traduções errôneas. Algumas são deturpadas maliciosamente, propositadamente, outras são por ignorância, e assim nós temos mais de 2000 anos aí com alguns errinhos de interpretação que fizeram com que as pessoas interpretem inclusive a palavra propriamente dita, que compreendam as coisas que está lá de maneira deturpada, que veio até a desmerecer a própria Torá e o povo judeu como um todo. Então nós sabemos que as traduções são uma coisa muito importante. Então, quando nós estamos falando alguma coisa, sabe quando a gente vai falar assim lá, eu lembro que eu sei que estudei isso, e você fala um pedacinho, e aí vem aquela outra parte daquilo que você lembra, mas existe alguma coisa ali no meio que você perdeu, que você esqueceu, né? Que conecta, que interliga um pedaço da frase a outra, ou um conceito. Você acaba modificando o próprio conceito, fazendo com que algumas pessoas entendam, compreendam erroneamente o que você está falando, e você mesmo acaba errando. Aí você começa a desenvolver aquele assunto, mas aquela palavrinha do meio que você esqueceu, o assunto virou outra coisa.
né? Nós sabemos que até um E, por exemplo, no nosso português já é um problema. Quando você diz não sei o que lá, E é uma soma aqui, né? Quando você tira esta soma, este E já não é uma soma, então já muda, né? Eu e você, né? É diferente de colocar eu, você. Então, essas coisas, elas são importantes, embora pareça que não, mas elas são importantes para os conceitos, para o entendimento correto da letra, o entendimento correto das escrituras e o entendimento correto de qualquer coisa que você esteja falando e tenha esses problemas no meio. Bem, qual é o processo do esquecimento? Agora começa a parte bem interessante realmente. Aqui, quando eu esqueci aqui de dizer, mas é importante saber, quando ele fala aqui, ó, assim só se compromete a alma quem deliberadamente por falta de concentração ou revisões a remove de seu coração. Nós vamos lembrar aqui, e eu vou puxar, agora eu vou virar aqui a página do livro, mas vocês voltam lá no vídeo onde nós falamos na Mishnah 13 do capítulo 1. Eu vou ler só a Mishnah, tá? 13 do capítulo 1, que diz o seguinte: Ele, Hillel, tá? Dizia: quem apregoa o seu nome perde o nome. Quem não aumenta seus conhecimentos diminui. Quem não se instrui não é digno de viver. E quem se aproveita da coroa da Torá perecerá. Vejam que aqui dentro ele vai falar aqui, ó, sobre quem não aumenta os conhecimentos. Aqui diz respeito àquela pessoa assim: eu sei tudo, já sei tudo. Para Hillel, essa pessoa não sabe nada, está morta, né? Eu sei tudo e eu não preciso mais estudar. Nós vimos que aqui nesta Mishnah de hoje mesmo isto não funciona. Você não pode sequer esquecer uma palavrinha do que você vai dizer, do que você estudou, do que você aprendeu. E nós vamos entender hoje, inclusive, a palavra aprendeu. E nós vamos entendê-la de uma maneira um pouco diferente do que ela realmente significa, para ajudarmos a nossa memória, como se fosse uma técnica. Bem, qual é o processo do esquecimento? A nossa Mishnah quer dizer que uma pessoa não esquece algo de que ela realmente se deseje lembrar. Se você está realmente interessado nas coisas que aprendeu e se dedicou a elas, elas voltarão sempre à sua mente. Tudo o fará se lembrar delas. Se vir um livro, você lembrará do texto sobre o qual tanto ponderou em seus estudos. Alguém mencionará uma certa palavra e você imediatamente a associará a uma cadeia de pensamentos que surge do seu estudo. Um homem toca constantemente as moedas do seu bolso quando está interessado em seu dinheiro. Assim ele não o esquece. Sabe aqueles homens que botam a mão no bolso e tem moedinhas? Os antigos faziam isso. E tem aquelas moedinhas para não esquecer ali sobre o seu dinheiro, né? Então ele mexe nas moedas do seu bolso. Aqui, quando nós lemos isso, muitas coisas surgem. Eu vou separar este parágrafo em pedacinhos para nós entendermos. Então, qual é o processo do esquecimento? A nossa Mishnah quer dizer que uma pessoa não esquece algo que ela realmente se deseja lembrar. Então, aquela lembrança boa que você não quer se esquecer. Então, essa aqui diz que sim, aquilo que nós desejamos lembrar realmente. Então, aqueles, quando nós falamos assim, nossa, mas que déjà vu que está me acontecendo, e você tem a impressão que já passou por aquele lugar, tem a impressão que conhece aquele livro, você vê o livro e lembra do texto. Você lembra do texto, você consegue lembrar do aprendizado daquele texto, as coisas voltam à memória. E esse é muito interessante no estudo da Torá, porque acontece isso. Quando nós estamos estudando e tem todos os outros estudos paralelos ao estudo da Torá unicamente, quando nós voltamos, então tem muito estudo, voltamos lá para Bereshit, nós percebemos que você lê uma coisa e enxerga algo que não tinha visto, mas não esqueceu. Porque você tem o desejo de lembrar. Você tem o desejo, então houve um foco, você estava ali quando estava estudando Bereshit, você está ali quando está estudando Shemot, você está aqui quando está estudando a ética do Sinai, você não está em outro lugar, este é o foco, este é o desejo.
Então, é como se o cérebro se abrisse e tudo se encaixa e fica organizado lá dentro. E você usa aqui também o seu desejo, a sua vontade, que não diz respeito ao cérebro, de entender aquilo e de lembrar, então você não esquece. Para os sábios isso era muito importante, muito importante. Quem acompanha aí, quem acompanhou, porque nós terminamos a playlist do Talmud Essencial, do Rabino Adenis Townsend, nós vamos ver, né, que ele ensina, ele mostra o que nós vamos encontrar dentro do Talmud original, legítimo, enfim. Ele fala lá da técnica mnemônica, que era muito feita, os rabinos, os grandes sábios da Torá nem se fala, mas é muito treinado essa técnica mnemônica que está lá. Se você não assistiu, vai lá na playlist do Talmud, para não esquecer. E nós conhecíamos na história muitos que sabiam decor a Torá toda. Aí você vai me perguntar, então é para decorar? Não, não é para decorar. Se você decora e não absorve, você é um papagaio. Se você absorveu tudo e por isso lembra das palavras, então você é um estudioso. Você é aquele que merece a vida e o mundo vindouro, como ele fala. Bom, mas se você puser o seu estudo no fundo da mente, olha só, e o relegar ao limbo dos assuntos irrelevantes, então realmente o estará transformando em assunto para o esquecimento. O que se está vivendo não se esquece. Para esquecer um pensamento, você deve guardá-lo antes no sótão da mente. Aqui eu vou explicar e aqui é bem importante para nós. Aqui é bem hoje para nós. Se você puser o seu estudo no fundo da mente e o relegar ao limbo dos assuntos irrelevantes. Então é assim. Eu estudei a Torá hoje, eu tinha que estudar a Torá, enfim, eu sou Batnoa, estudei a Torá. Depois disso, ela está lá guardada no fundo da minha mente? Não, ela está na minha mente muito viva, no meu coração ardente. De repente, o meu dia a dia, eu começo a colocar lá dentro futilidades, coisas irrelevantes, às vezes até um lachonará, por que não? Assuntos fúteis mesmo, não é? Coisas irrelevantes para o nosso crescimento, irrelevantes para o nosso desenvolvimento, irrelevantes para Deus. E quando nós começamos a colocar dentro da caixa, eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Um porta-joia, um baú que você tem lá, que você gosta muito e coloca coisas valiosas dentro dele. Você coloca um cartão, por exemplo, você coloca um dizer, uma declaração de amor, que é tão bonito, não é? Lá no fundo, ou uma joia cara, você guarda lá dentro. E aí você vê que o baú é grande e cabe muita coisa, assim é nós, né? Assim somos nós, nossa cabeça. E você começa a colocar bugiganga lá dentro. É cartãozinho, bilhetinho, coisinha que não tinha importância, como aquele de amor. É umas bijuterias bagaceiras, é umas porcarias, é umas fitinhas, é não sei o que. Você começa a colocar, enche de bagulhos o seu baú, que guardava lá dentro algo muito importante, muito valioso, um cartão de amor, uma joia, um ouro, um diamante, alguma coisa valiosa, nos dois sentidos. De repente você não encontra mais esse cartãozinho e não encontra mais esta joia preciosa, e você procura, você abre o baú e o que você vê na frente, o que você encontra primeiro ao olhar? Um monte de bugiganga. E a bugiganga que não termina mais. Você desiste de procurar mais, de ver se não está lá embaixo, nem te passa pela cabeça que está lá. Você simplesmente não sabe onde está. Assim é o nosso estudo da Torá. Você esquece, nós esquecemos, porque colocamos bugigangas e bugigangas na frente do estudo. Na frente de Hashem, às vezes. Então nós não achamos. Nós não achamos a joia, não achamos o cartão, nós não encontramos, nós esquecemos do que é que nós estávamos falando. Nós esquecemos de onde é que nós aprendemos isso, nós esquecemos o estudo da Torá. E ele fica no sótão. Sótão era bem em cima, lá em cima, né? Lugar escondidinho, mas aqui nós vamos colocar ele no fundo do baú, que está abarrotado de bugigangas e coisas que não prestam para coisa nenhuma. Né? Está na hora de você fazer uma limpeza em casa, uma limpeza dentro de você. E colocar a Torá em cima, né? Em cima. As bugigangas coloca embaixo ou nem as tenha.
que é mais importante ainda. É isso que ele quis dizer aqui. Eu tentei interpretar a interpretação do Sr. Irving Bunim, porque é um comentário simplesmente, ele não interpretou, ele só comentou. Bom, o que se está vivendo não se esquece, mais importante ainda. Contei aqui uma vez a história da louça, vou contar de novo. Essa história, se eu não me engano, é alguma coisa que acontece na China, não tem muito a ver conosco, mas é o seguinte, os chineses, eles têm aqueles vasos, né, da dinastia Ming, dinastia não sei o que são caríssimos, valiosos, e eles têm mais de sei lá quantos anos, né? Nós sabemos disso. Pois é, mas como é que não quebram, né? Como é que não quebram? Por quê? Porque quando você vai lavar uma louça, por exemplo, xícaras e pratos e coisas, e você ficar lá lavando a louça e pensando em outras coisas, muito provavelmente você vai trincar uma louça, quebrar uma louça, derrubar uma coisa, não lavar bem feito. Então, por que isso não acontecia? Essa é meio que parabólica isso. Por que isso não acontecia lá com esse grupo, com esses chineses ou esses vasos tão bonitos? Porque quando você está lavando a louça, lave a louça. O foco é a louça. Viva o momento de agora. É hoje, não é ontem nem amanhã. Então, se você estiver vivendo o seu estudo da Torá, vivendo o seu estudo da Torá, se nós estivermos vivendo o estudo da Torá, nós não o esquecemos. Tem até, quero ver aqui, aqui ó, se dá para enxergar? Não dá, né? Vou mostrar para vocês, fazer uma propaganda do Aria Kaplan aqui, Torá Viva. Torá Viva, me lembrei desta Torá. Torá viva, ela tem que estar viva onde? Ela tem que estar viva dentro de nós. Dentro de nós. Para esquecer um pensamento, você deve guardá-lo antes no sótão da mente. Guarde no sótão da mente e nos guas bugigangas, então. Contudo, a Mishnah reconhece aquela história que o vizinho falou, que ficou, agora eu dando os adendos aqui, aquela fofoquinha que você quer passar adiante, aquela coisa que você ficou curioso demais, e você não vai conseguir dormir se não te disserem. Isso toma todo o nosso tempo e arranca o estudo da Torá da nossa cabeça. Isso fica abarrotando o nosso baú. O nosso baú da felicidade. Contudo, a Mishnah reconhece que às vezes, apesar da melhor das intenções, nós esquecemos. Então vamos agora ser condescendentes aqui. Não vamos ser tão radicais, e aí vem as técnicas, né? Mnemônicas, a técnica de repetir. E aí também vem aquela ideia da Mishnah lá de Hillel, quando nós devemos repetir o ensinamento, nós devemos estudar novamente e novamente e nunca, jamais acharmos que já sabemos tudo. Nunca. Quem pensa que sabe tudo, de nada sabe, né? Bom, por conseguinte, a Mishnah acrescenta: uma pessoa não pode ser considerada responsável até que realmente o afaste do seu coração. Ele vai mais profundamente. Quando isto ocorre? Quando ele deixa que a Torá seja arrastada para fora da mente por uma multidão de pensamentos fúteis e trivialidades. Então, primeiro ele está escondido. Nós colocamos, em vez do sótão, nós colocamos num baú abarrotado de bugigangas e futilidades. Agora, nós vamos tentar e vamos ver pelo lado que tudo bem, pode ser que esqueça de alguma coisa, né? Sempre são metáforas aqui. Então, quando isso ocorre, considerada responsável até que realmente o afaste do seu coração. Então, primeiro, você guardou lá. Depois, você encheu de bugiganga. Depois, você afastou do coração. Agora sim, você é totalmente responsável. Antes você não havia afastado do seu coração ainda. Só estava lá escondido, você esqueceu, ficou com preguiça de procurar, preferiu ficar fofocando e com as futilidades, mas ainda tem jeito. Mas agora você é responsável, porque agora, com relação aos comentários do Sr. Irving Bunim, você o afasta do seu coração, né? Em respeito aqui, remetendo a Mishnah, você o afasta do coração. Como é que a gente afasta do coração? Aí ele explica, quando você deixa a Torá ser arrastada para fora da mente. Ficou tão escondido nesse baú, ficou tão escondido no baú, que você não chegou mais lá mesmo, que você acabou desistindo de procurar a joia, de procurar o cartãozinho, você desistiu, você afastou a Torá do seu coração.
tirou ela da sua mente. Então esse esquecimento, esse é aquele que nos tira do mundo vindouro, nem nos manda para lá. Bom, porque você colocou lá, ela foi arrastada para fora da mente por uma multidão de pensamentos fúteis e trivialidades. Imagine alguém totalmente absorvido em um jogo de cartas. Ele vai fazer aqui então uma analogia bem conhecida daquela época. Quem sabe que esse livro é de 1960 e poucos, as pessoas jogavam muita carta. Acredito que não ele, né? Mas jogavam muita carta. Já devem jogar hoje ainda, algumas pessoas. Mas existiam assim grupos semanais, eu acho, de jogo de carta mesmo. Era uma coisa meio famosa no mundo. Bom, imagine alguém totalmente absorvido em seu jogo de cartas. Ele não pensa somente na sua própria mão e suas possibilidades. Ele também está mantendo um registro mental das cartas que ele jogou e das que seus adversários devem, portanto, estar segurando. O velho e bom pause necessário. Bom, então você imagina lá que a pessoa está. Vou ler novamente. Imagine alguém totalmente absorvido em seu jogo de cartas. Ele não pensa somente na sua própria mão, tá? E nas possibilidades. Ele também está mantendo um registro mental das cartas que ele jogou e das que seus adversários devem, portanto, estar segurando. Eu repeti, mas foi para mim mesma. Então você pensa o seguinte: quando você está lá jogando carta, você precisa saber as cartas que você tem. Você vai ter que prestar atenção nisso. Você vai ter que prestar atenção nas cartas que você já colocou, mas você vai ter que ter aqui a mente sabendo quais são as cartas, então, que eles têm, os jogadores, já que você sabe as que você tem e as que você jogou. Então você, por eliminatória, vai ter que trabalhar muito arduamente a sua mente para entender quais são as que eles têm, né? 3 aqui, focos aqui. As suas, as que você pôs e as que ele tem, as possibilidades que você tem de saber e de fazer a jogada certa. Bom, quando o jogo termina, ele fica divagando sobre todo tipo de pós-mortem, tratando de considerar como poderia ter melhorado seu jogo. Aqui é o seguinte, sabe aquele, o jogo, sabe quando você fica depois que termina, porque poderia ter sido assim, poderia ter sido assado, eu deveria ter feito assim, eu posso melhorar isso? Olha a mente dele trabalhando. Vou relembrar aqui, trabalhando que cartas tem na mão, que cartas jogou, as cartas que os outros têm, olha a mente. E ainda comentar depois que o jogo termina como é que poderia ter sido ou deixado de ser se eu tivesse agido diferente no jogo. Pois é, sem dúvida, numa mente tão absorvida, há pouco tempo para atorar. Se ele utilizasse toda essa perspicácia para o estudo da Torá, hein? Então, com uma mente desse jeito, tão absorvida neste jogo de cartas, tão fútil e trivial, não tem espaço para a Torá. O baú, nem sequer colocou a Torá, a joia, o cartãozinho de amor lá dentro. Ele já está abarrotado. E aí fica difícil de você guardar em cima disso tudo, porque nem fecha mais a tampa do baú. Não cabe a Torá ali, de tão absorvida que está essa mente. Bom, ou consideremos, aqui melhor ainda, o ávido fã de beisebol. Tira o beisebol, caro brasileiro e brasileira que está me assistindo, tira o beisebol e coloca o futebol no lugar. Coloca o futebol no lugar. Ou consideremos o ávido fã de futebol, para quem o jogo não é apenas uma diversão saudável. Não, se matam por conta disso, né? Mas uma ocupação absorvente que o envolve em cálculos mágicos e exige a memorização da média de voleios e registro de lançamentos de cada lançador, aqui no beisebol, né? E as probabilidades de seu time ganhar a flâmula, além de uma análise detalhada de como cada jogo deveria ter sido jogado. Sobra espaço para uma porção, mesmo que pequena, da Torá no coração de uma pessoa assim? Agora nós entendemos quando ele se torna completamente responsável, quando afasta do coração. Então, nós vemos aquelas pessoas que gostam de futebol. E eu não estou criticando quem gosta de futebol, cada um gosta do que gostar. Não tem problema. Mas aquele fanático, né? Então, ele fica nervoso, ele põe a camiseta do time, aquilo não é só uma diversão. Aquilo é um negócio, aquilo como ele diz aqui
Não é uma diversão saudável, mas uma ocupação absorvente que o envolve em cálculos mágicos e exige a memorização da média de voleios. Aqui ele vai ter a memorização de quantas faltas, de se teve cartão vermelho, se teve cartão amarelo, se o zagueiro está bem colocado, se estava na linha, passado da linha, se é escanteio, se era melhor que esse, como é cumprisse, eu não sou muito mais do futebol, que fizesse o pênalti, que cobrasse o pênalti. Eles, sabe, vive isso antes do jogo, depois do jogo. Quem é que tá lanterninha, quem é que não tá, sabe? Dá brigas, o futebol é tão forte aqui que além de mover o esporte que mais movimenta dinheiro no mundo todo, o brasileiro é tatuado com o futebol, não é mesmo? Nós temos excelentes jogadores, então isso acaba incentivando mais ainda. Imagina usar toda essa técnica mágica, dessa imaginação, essa colocação dos jogadores. Todo mundo é um pouco técnico no momento. Todo mundo é técnico, todo mundo faria melhor, né? O goleiro é um frango e essas coisas. Imagina utilizar todo esse vigor para o estudo da Torá. Nesse momento aqui, com tanta coisa para fazer, onde está o estudo da Torá? Ele foi sequer colocado dentro deste baú? Como é que funciona? Ele está no sótão? Ele saiu realmente do seu coração? Foi arrastado, né, para fora? Bom, como ele diz aqui, sobra espaço para uma porção, mesmo que pequena, da Torá no coração de uma pessoa assim? Pense se cabe. Não, o baú está abarrotado agora de futebol. Aqui no caso do futebol, pior ainda, porque geralmente vem uma pipoca com uma cerveja, né, ou alguma bebida alcoólica. Então aí o cara já não cabe mais a Torá em lugar nenhum. Ele já tá para lá de Bagdá, né, para lá de Bagdá. Nós, Bnei Noah, e falando de Bagdá, para lá. A nossa atenção e capacidade mental são, em última análise, limitada. Então, olha só, ele foi aqui, ó, generoso. A nossa atenção e capacidade mental são, em última análise, limitadas. Não quer dizer que a gente não consiga, não tenha algumas pessoas têm uma capacidade maior, fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Nós conhecemos, nós mesmos que somos mulheres, a mulher que está me assistindo, sabe que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. O cérebro consegue, parece não, provavelmente foi por isso. Deus nos fez assim, cuida do filho, balança o berço aqui, pega o mamá ali, dá uma varrida aqui, segura daqui, responde o marido ali, coisas ao mesmo tempo. Então não quer dizer que nós não tenhamos capacidade, né, as pessoas de uma maneira geral, dei a mulher como exemplo, mental, mas ela é limitada. Ter a atenção e a capacidade mental, estudar a Torá, ter a Torá dentro de nós, acharmos ela no baú, ela estar ser a mais importante e ainda assim vivermos a vida com algumas futilidades. Infelizmente, infelizmente não, felizmente, mas para nós entendermos, infelizmente, nós precisamos sim nos afastar da maioria das pessoas se nós quisermos servir a Hashem de forma pelo estudo da Torá, compreender, nos elevarmos. É como aqueles discípulos, aquela tentativa de ser um discípulo de profeta. O profeta não pode ficar no meio do povo com confusão, nem triste, nem depressivo, nem comendo coisas pesadas, né? Não podiam, né? Não existe mais. Enfim, porque a profecia não acontecia. Existe uma meditação aqui, existe uma concentração aqui, né? Nós sabemos que Yaakov não profetizou enquanto ele não se reencontrou com Yosef. Então, vemos como que isso é importante, né? Bom, quando a trivialidade se apossa de nós, os ensinamentos ancestrais de Hillel e Shammai com certeza desaparecem. Aquele que deliberadamente substitui por 1001 necessidades inúteis os princípios da lei e dos saberes judaicos, sem dúvida incorre numa culpa que irá lhe custar a própria alma. E aí ele entra porque ele fala aqui de alma. Então, quando ele diz aqui os ensinamentos ancestrais de Hillel e Shammai, nós queremos lembrar aqui que Hillel e Shammai discutiam muito, eram duas academias bem controversas e muito respeitosas. Se você for estudar Hillel,
você vai se apaixonar. Se você estudar Shammai, você vai se apaixonar da mesma maneira. Olha só, a Hanukkah está aqui atrás. Eu contei lá perto de Hanukkah, no ano que passou, sobre o acendimento das velas. Eles tinham aquela ideia de decrescente o acendimento ou crescente, né? Crescente era o entendimento da direita para a esquerda, a crescer as velas nos dias da festa de Hanukkah. Era da escola de Hillel. Shammai pensava que tinha que ir diminuindo, né? Mas quando isso foi conversado, foi entendido, foi aprendido e foi concordado com isso, né? É foco mesmo no foco. É tudo que a gente está dizendo aqui, é primeiro a Torá. Não importa mais a discussão. Então, ficou decidido que seria crescente, né? Uma vela a mais, um pavio a mais a cada dia. E a escola de Shammai, que não pensava assim, passou a fazer assim também. Então, nós vemos aqui pessoas que colocam a Torá, né? Que colocam os ensinamentos, que colocam os ensinamentos rabínicos, como esta festa, antes das trivialidades. Neste caso, nem existiam as trivialidades, as futilidades, foram pessoas focadas completamente nisso. E quando a gente vê aqui, ó, aquele que deliberadamente substitui por 1001 necessidades inúteis os princípios da lei e do saber judaico, sem dúvida incorre numa culpa que irá lhe custar a própria alma. Veja que é aquele que deliberadamente substitui. E nós vamos lembrar novamente do que nós falamos várias vezes em vídeos aqui, quando a gente fala das próprias pragas. Aquela continuação, aquela repetição, né, daquele mau hábito, naquele caso lá da maldade mesmo, do faraó, aquela continuação do mau hábito que não nos deixa ter o livre-arbítrio correto. Então aqui deliberadamente nós acabamos simplesmente esquecendo a Torá. Então, quando eu disse que nós íamos aprender uma outra maneira de interpretar a palavra aprender, olha só que interessante. Quando nós lemos os sábios e quando nós lemos o Talmud, está escrito assim: e o Talmud aprendeu tal coisa. Quando nós escutamos isso, aprender, é quando nós temos a cognição. Eu ensino para você uma coisa e você aprende aquilo. Entendi. Né? A palavra entendi. Você me ensina uma coisa, entendi. Então eu aprendi. Quando nós aprofundamos um pouco e tentamos enxergar ou ouvir na fonética um apreender, tá? Um apreender, quando nós falamos a palavra, nós vamos entender que não basta ter aprendido. Você precisa apreender o ensinamento, segurar ele, internalizar. Então, você ensina matemática, a pessoa aprende matemática naquele dia, naquele momento, mas o dia a dia, os anos, as trivialidades te fazem esquecer. Assim é com a Torá. Então, você precisa aprender, entender e apreender com este segundo E, com esta fonética diferente. Aprender é quando eu enlaço alguma coisa, eu pego uma coisa e ela fica presa, preendida. Entenderam? E essa é uma maneira, é uma técnica de memorização, assim como a mnemônica e todas essas que a gente sabe como funcionam. Cada um vai ter o seu melhor jeito. E o que é que nós temos que fazer aqui? Focar em Deus, focar na Torá. A Ética do Sinai é um aprendizado, este livro é um livro de cabeceira. Com os comentários nem se fala, porque é como nós devemos escutar. Dentro da própria Ética do Sinai, dentro do nosso estudo aqui, se você vem acompanhando, deve ter visto um vídeo onde também dentro de uma Mishnah nós devemos não só ter o nosso rabino, como nós devemos ter aquele que é o que ensina a Torá, mas aquele que nos aconselha. Então nós precisamos estudar, nós precisamos a técnica, nós precisamos repetir e nós precisamos entender que apreender é segurar, não é simplesmente entender hoje. E que esse baú precisa estar vazio para o estudo de Torá. Se afaste das pessoas que te incomodam com relação a isso. Se afaste dos lugares onde só tem porcaria.
Se afaste dessas coisas que nos tiram realmente do foco. Não é do foco religioso, é do foco dos ensinamentos que estão nas escrituras de Hashem. É no foco de não fazer um lachonará, é no foco de sermos éticos realmente. É me dá, que nega de me dá, medida por medida. Vamos procurar isso e não deixe lá escondidinho o seu estudo da Torá que você esqueça. Para colocar no seu lugar bijuterias. Né? O estudo da Torá é uma joia. Não chegue a ponto de você se afastar de preguiça de procurar onde está essa joia, porque você deixou ela tão soterrada que já nem acha mais. Então, vamos fazer isso. Hoje eu vou ler o Salmo 1. Espero que vocês tenham gostado, uma Mishnah curta, né? Eu dou meus adendos para que a gente possa trazer para os dias de hoje e compreender. Mas realmente elas falam por si só. Todo o ensino filosófico, judaico e ético, ele fala por si só, não é mesmo? Então eu espero realmente que vocês tenham gostado, tenham visto isso na sua vida e se sentirem no coração, comentem embaixo onde está o seu estudo de Torá. No fundo do baú, soterrado pelas bugigangas, está bem em cima, as bugigangas estão embaixo, ou você não tem mais bugigangas. Você fez aquela limpeza, doou o que valia a pena, o resto botou no lixo mesmo. Fez aquela limpeza das suas bugigangas e não tem bugigangas dentro deste coração aí. Tem o estudo da Torá. Que nos leva a todo o resto, né? Amor ao próximo e tudo mais. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes, mas, ao contrário, ele volta para a Torá do Eterno e dia e noite a estuda. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo o que fizer. Quanto aos ímpios, são como o feno que o vento espalha. Nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembleia dos justos. Pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto o dos ímpios os conduz à sua ruína. Amém? Shalom e conexão total com o Salmo. Perceberam? Vamos apreender então. Um ótimo dia a todos. Tchau.